Em um pleito histórico, o candidato ultraliberal, que a esquerda chama de extrema-direita, Javier Milei, rompeu a polarização argentina, consolidou sua nova força política e foi eleito presidente do país no último mês de novembro. Ele é economista e deputado e superou o ministro da Economia, Sérgio Massa, que ninguém sabe se é de esquerda, direita, centro, impondo ao peronismo sua quarta derrota em 40 anos de democracia. Após uma ascensão meteórica na política, Milei conseguiu mais de 11 pontos de diferença em relação ao seu rival. A esperança do povo argentino é uma melhora na economia do país, que teve índice de inflação ultrapassando a barreira dos 120% ao ano. Vamos começar com o meu querido comandante Robson Farinazzo. A inflação bateu, em dezembro do ano passado, 180% ao ano. Não é possível uma inflação em um ano aumentar preços em quase 200%. A Argentina paga subsídio para 80% da população. O peronismo, que é esse populismo demagógico, o pai do povo, que não entende nada de economia e vai gastando, estatizando, tirando dinheiro de onde não tem, imprimindo papel moeda para pagar as suas dívidas, dando calote internacional, não fazendo a lição de casa, é mais ou menos como você pegar todo o seu estoque de comida do mês e fazer refeições fartas durante 5 dias. E deixa os 25 dias, a gente vê depois. Entra agora Javier Milei. O Milei vai enfrentar, meu querido comandante Robson Farinazzo, o pior lado da esquerda. Vão ter sindicatos nas ruas, mobilizações tentando parar o governo dele, porque não existe remédio gostoso para curar uma doença. Remédio é amargo. E a receita para a recuperação econômica da Argentina, infelizmente, será muito sacrifício da população para a retomada do crescimento. Corte de gastos. E aí, a ministra da Segurança da Argentina, que é a Patrícia Bullrich, já falou que não vai tolerar baderna nem manifestações nas ruas. Como você vê nesse ano de 2024 os desafios econômico, político e de manutenção da ordem e estabilidade social na Argentina, de Javier Milei, meu querido comandante Robson Farinazzo? Pois é, Cabeça, a gente tem um problema também, né? Que num sistema democrático, a rua é livre, né? Então as pessoas têm direito de se manifestar. O que acontece na Argentina? Por que o peronismo não perde a força? Porque se você pegar o peronismo de 70 anos atrás, né? Quando se tenta derrubar o Perón em 1955 aí, na cabeça de muita gente na Argentina foi um período de bonança. A Argentina foi o primeiro país da América Latina a fabricar aviões a jato. E não era um projeto que eles compraram de outro país, não, era um projeto deles. Trouxeram engenheiros alemães e desenvolveram jatos. A Argentina iniciou um processo de construção nuclear, tá? Isso em 1955. Eles também investiram na indústria bélica, né? O Perón, ele teve assim uma atenção muito grande com as classes trabalhadoras. Então, isso fica na memória do povo. Isso não tem, né? Não obstante o desgaste político do peronismo, a gente não tem como varrer isso para baixo do tapete. Qual que é o desafio do Milei aí? Ele vai ter que mostrar que ele consegue oferecer uma solução melhor do que isso. A democracia é isso, é quem tem as melhores soluções, quem se prova ao longo do tempo, né, que tem as soluções mais capazes. Essa fórmula do Milei, ele diz que vai dar um choque, que vai dar tudo certo. Agora, nós temos um problema sério na Argentina, pessoal. Independente de ser um Milei, de ser um peronista, alguém de esquerda ou de direita, a Argentina é um país que precisa atrair investimentos. Esse é o problema básico da Argentina. Precisa de dinheiro para poder tocar projetos, né, para investir em infraestrutura, para gerar empregos, etc. Então, o desafio maior do Milei vai ser esse daí. Ele propõe uma solução, né, uma solução um tanto quanto diferente do que foi tentado até agora. Tem gente que diz que não vai dar certo, tem gente que diz que vai dar certo,
Isso eu não sei. Agora, uma coisa é certa, né? Ele vai ter que lidar aí, se essas soluções não funcionarem, ele vai ter que lidar com as ruas. Isso é inevitável. Ele não vai poder deixar prender o pessoal em casa ou partir para soluções aí fora do esquadro democrático. Eu diria que o desafio que ele tem pela frente é bastante grande. Ele diz que vai conseguir, a gente tem que dar um voto de confiança para ele, né? Mas vai ser difícil o que ele tem pela frente aí. Agora, meu querido Acácio Miranda, você tem a população, o país empobreceu. Não é mais o país mais rico da América Latina, não é mais um país, ainda é um país culturalmente muito elevado, sem dúvida alguma, mas tem muita miséria. Miséria, tem muita população vulnerável. População vulnerável, você precisa fazer gastos sociais, mas para isso tem que ter dinheiro, e o país está quebrado. Eu vejo um futuro complicado aí para o Javier Milei, porque ele quer retomar a economia argentina. E eu tenho visto nos ciclos de administração, eu tenho visto sempre, em regra, a esquerda, com muita demagogia, sempre gastando mais do que arrecada, numa ação populista, quebra o Estado. Aí vem a direita com ações ortodoxas de economia, muito antipática, porque tem que ser, perde a eleição e entrega de novo o país para a esquerda. O que vai fazer o Javier Milei? Vamos lembrar que a Dilma Rousseff quebrou o país. Não é que quebrou, mas perdemos 7% do PIB. Nós estamos caminhando para ficar entre a 6ª economia do mundo e despencamos para a 11ª. Então, o que o Javier Milei vai fazer e como é que ele vai enfrentar as ações orquestradas da esquerda que vão querer desestabilizar as medidas econômicas duras, mas necessárias para a retomada do crescimento? Capês, o discurso de posse do Milei é muito simbólico a partir das suas constatações, porque ele, durante 2 ou 3 oportunidades, fez questão de dizer: os remédios que nós utilizaremos a partir de agora são amargos. É necessário nós cortarmos da própria carne. Isso significa que ele sim tomará medidas impopulares. Sim, a população argentina nos próximos meses ou até no próximo ano, ano e meio, sofrerá as consequências dessas medidas amargas para que a partir daí, a partir dos resultados dessas medidas amargas, a economia argentina comece a tracionar, comece a melhorar e, consequentemente, um melhor horizonte se avizinhe. É óbvio, num país onde 60% da população recebe alguma forma de subsídio, a primeira medida será ou serão os cortes desses subsídios. Nós já constatamos, nesses dias de gestão do Milei, os aspectos relacionados à energia elétrica. Uma parcela considerável da população argentina recebia subsídios na sua conta e esses subsídios foram quebrados. Em segundo lugar, os preços, muitos dos preços na Argentina estavam congelados. O Milei já dá indicativos que esse congelamento deixará de existir. E aí, quem nos assiste pergunta: olha, mas essa quebra do congelamento aumentará a inflação. Sim, o aumento da inflação, que já é bastante grande na Argentina, faz parte da estratégia do Milei. Num primeiro momento você cria uma euforia, as pessoas saem às compras, o mercado acaba aquecido e, consequentemente, a inflação aumenta. Mas, a partir do momento que há uma estabilização desses preços que foram descongelados, consequentemente, a economia também estabiliza e a inflação passa a ser controlada. Então, obviamente, são medidas ortodoxas, são medidas impopulares, mas eu não digo que são medidas necessárias. No caso da Argentina, são medidas de sobrevivência. E, gostemos ou não do Milei,
Só nos resta torcer para o sucesso dessas medidas, porque nós somos vizinhos da Argentina e somos os principais parceiros econômicos da Argentina. Qualquer circunstância mais grave na Argentina afetará também a economia brasileira, que você bem disse, não vive o seu melhor momento. Ricardo Rosso, qual a sua avaliação? Não vai ser fácil para o Milei. Da campanha, até agora eu venho gostando do que está acontecendo, está muito recente. O Milei teve um tom na campanha, um tom de campanha eleitoral, caricato, forte, talvez necessário para que ele pudesse romper algumas barreiras. Ele venceu as eleições e já no seu discurso de vitória ele desceu um tom. Na posse ele desceu mais um tom. Ele não fez o discurso de posse dentro do parlamento argentino, ele fez fora do parlamento argentino, mandando para mim um nítido recado para o povo que o elegeu, mas também, como tudo é como moeda, sempre tem dois lados, também mandando um recado para a classe política. Não vão ser tempos fáceis. As medidas de austeridade que o Milei começou a implementar já do final de 2023 e vão adentrar agora 2024, vão fazer, como o Acácio já falou, que a inflação suba. O corte de subsídio vai doer na carne de muitos argentinos. E assim como no Brasil, a Argentina tem uma esquerda gafanhoto, que por onde passa, arregaça com tudo, come, desgraça tudo e depois fica fazendo muito barulho, e uma esquerda truculenta. Vai para as ruas, apesar de ele ter feito um decreto ali que, de certa maneira, proíbe algumas manifestações em alguns determinados espaços e condições ali, mas a esquerda não vai ficar calada, ela vai fazer barulho. Uma das medidas logo no começo do mandato do Milei, que é ele cortou a verba para a imprensa. Nós já vimos isso acontecer no Brasil, no governo Bolsonaro. Não foi o total sucesso que o Bolsonaro imaginava. Então, se o Milei, como o Capês costuma falar aqui, que o remédio e o veneno é a mesma coisa, né? Depende da dose. Dependendo da dosagem que ele utilizar, a linha de administração dele lá pode ter sucesso, como não pode ter sucesso. Concordo com a Cássio aqui que nós temos que torcer favoravelmente para que dê certo. A Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil e nós vamos ficar nessa torcida esperando que esse modus operandi aí do Milei funcione. E aí, Alessandro Negão, o que você acha? Bom, primeiro que eu sempre achei uma comparação errada que a grande mídia está fazendo, que é comparar o Milei ao Bolsonaro. O Bolsonaro é o político comum que a gente tem aqui no Brasil, só que o incomum do Bolsonaro é que ele não está atrelado à corrupção. Já o Milei, ele é um libertário. Ele enxerga o Estado de uma maneira totalmente diferente da do Bolsonaro. Ele vendeu isso na campanha, ele já começa o mandato dele já cortando alguns ministérios, como ele falou que ia fazer, alguns ele transformou em secretarias, mas ele tem uma estrada muito tortuosa pela frente. Daqui 2 anos já vão ser feitas novas eleições lá na Argentina. E ele vai ter que cortar os gastos aqui de uma maneira muito radical para um povo que não está acostumado com essa radicalidade, porque ele já vem de um tempo que a esquerda, como o próprio Ricardo falou aqui, vem, entre aspas, gafanhotando a Argentina, assim como faz no Brasil também. Então ele vai ter uma esquerda que vai brigar muito, que vai bater muito nele. Ele falou por várias vezes que não viria até aqui no Brasil, porque ele não quer papo com comunistas e tal, e eu sinceramente acho que ele vai ter que vir aqui beijar a mão do Lula, direta ou indiretamente, que às vezes eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo. Indiretamente, gente, seria, sei lá, ele mandar um ministro dele conversar com Haddad. Isso é um indiretamente. Ele não precisaria fazer como o Alberto Fernandes fazia aqui, que o Alberto Fernandes só faltou vestir a camiseta do Lula e vir aqui torcer por ele. Mas o Brasil é muito grande e a Argentina vai precisar do Brasil também. Eu queria muito entender como vai ser essa política dele de poder trazer dinheiro para a Argentina. Não sei se ele vai baixar os impostos. Eu acredito que ele vai fazer isso, baixar alguns impostos, trazer alguns benefícios para que empresas que estão ali vizinhas à Argentina olhem para a Argentina e falem assim, cara, vale a pena eu sair desse país aqui, montar a minha empresa ali, porque está tendo uma facilitação aqui, vai ser legal. E aí ele vai ter mais dinheiro circulando
ali dentro da Argentina. Num primeiro momento vai ser bem difícil, porque a inflação vai aumentar. Quem é mais velho, é muito difícil explicar para os jovens. Eu tenho um canal mais voltado aos jovens. A pior coisa do mundo é tentar explicar para um jovem o que significa uma inflação de 200%, porque parece que você é um doido, porque esse jovem entendeu que ele compra uma coisa em janeiro e lá para julho a coisa aumentou de preço só um pouquinho e a gente viveu o tempo dos preços, comprar de manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde já ser outro preço, então parece que a gente parece um doido quando você tenta explicar isso para um jovem. Só que o povo argentino está vivendo mais ou menos isso. Eles estão vivendo um tempo em que o garotinho ali, ele já tem que pensar em dólar já. Ele não pode pensar na própria moeda do país dele. E é isso, ele tem uma estrada muito tortuosa à frente dele.